aqueles que não têm esses sistemas individuais, né? A própria Exato. a própria questão da utilização pode ensejar isso. Quanto mais individualizado for esse controle, menos esse tipo de utilização adicional, né, digamos assim, ou com uso É, sazonal, vai ter impacto, né? Então uma coisa acaba meio que puxando a outra. E exatamente. em relação a essa solução, então o melhor caminho seria, ao longo do tempo, buscar atualizar, revisar e reorganizar esses normativos internos, né, o regimento e até mesmo a convenção. É isso? Exatamente. Exato. Que se for um condomínio que não é comercial, e você está explorando uma atividade comercial, né, pelo Airbnb, que seja, então eu acho que o caminho seria, né, reunir lá a coletividade, demonstrar a sua necessidade, né, e eu acho também que não pode nunca descartar, se for necessário, ajuizar uma ação, né, para questionar o seu pleno direito à propriedade, né. Mas assim, a gente pensa que dando alguns ajustes na convenção, fazendo, sei lá, talvez só alteração dela, né? Um, dois terços lá, altera algumas cláusulas para facilitar essa utilização, para dar esse respaldo. Acho que é um grande caminho, sim, e acho que nós já temos, a gente que tem feito muita atualização, já pensar nesse sentido também, né? Sim. Porque, como eu falei, a locação, o Airbnb, outras plataformas, Booking e outras, gerou que o imóvel virou um ativo, né? Sim. Um capital ativo para você fazer circular a economia. Como eu volto a repetir, gira mais de R$ 1 bilhão, né, na economia brasileira. No mundo afora, 40 bilhões, né? E isso não é novo, veio lá na Califórnia em 2007, né? Surgiu a startup, né, Airbnb, e que ganhou grande expansão. Teve a crise econômica lá nos Estados Unidos, a bolha lá imobiliária e tal, em 2010, que explodiu aí no mercado afora, no mundo afora, o Airbnb nesse molde que ele está, né? Uma das maiores plataformas de locação ou de hospedagem sem ter um único imóvel, né? Ao É, exemplo do Uber também, né? Não tem um único veículo, né? e uma outra questão também, provavelmente muitas pessoas investiram em imóveis com esse objetivo, de obter uma renda, né, com a locação por temporada. Né? Imagina a situação que tu faz o investimento e depois descobre que há uma regra que ou proíbe ou tem alguma dificuldade em relação a isso. Então é um problema realmente complicado. Gera, gera aí Exatamente. muita controvérsia. Exatamente. Inclusive, o ministro Vilas Boas, no voto dele, ele ponderou essas questões. Ele falou que a locação por Airbnb é bem mais segura, né? Que vai ter o Sim, controle financeiro lá de quem fez a locação, sabe quem é, os dados bancários estão lá conciliados, estão lá dentro da plataforma, ao contrário de um outro tipo de locação, outro tipo de locação que às vezes você nem sabe, né? O cara chega, estou sim. morando aqui, vim morar no seu imóvel. A gente que é síndico, atuo com síndico também, tem 13 anos, né? Então a gente percebe isso aí, eu estou aqui, ó, cadê seu contrato, meu amigo? Peraí, tá ali, não, estou aqui, abri lá o imóvel, estou e, né? Então a gente percebe que acontece muito isso. Mas assim, o formato do Airbnb é um caminho sem volta, essas locações de curtíssima temporada, não tem como, né? É inegável a evolução, a quarta evolução tecnológica, não tem como, é um caminho sem volta. Acredito que a regulamentação tem que partir da própria coletividade, né? Como foi apanhado o encaminhamento do STJ, né? Nesse sentido, e que vamos aguardar para ver como vai ser o encaminhamento nas outras demandas, se vão ter mais julgados chegando no STJ, mas a orientação é a seguinte, não está proibido, né, a utilização do Airbnb. A única questão que ali era uma sublocação dos espaços, que os ministros entenderam que ali perturba, né, Sim. a coletividade, que vai causar dano lá no 1337.4, né, a saúde, segurança e sossego da coletividade, então imputou essa possibilidade de fazer esse barramento, essa proibição, né? O, Exatamente, o Airbnb é muito seguro, né? Ele gera essa grande segurança do que uma imobiliária, com certeza, exatamente. E também a gente fala, mas vai ter um grande fluxo de entrada e saída dentro do condomínio.
tem que criar mecanismos de utilizar isso, né? De utilizar, como utilizar, de regulamentar, né? Regimentos internos para o uso dos espaços. Não pode também, até mesmo, uma limitação em Caldas Novas, né? Um polo aí do centro-oeste de águas termais. Os imóveis têm limitação, né, de uso, e é plausível, né? Há 5 pessoas, 6 pessoas dentro do imóvel ali. Você imagina um parque aquático, aí coloca 10, 20 num apartamento para utilizar, mais 10 do outro, cento e tantos apartamentos. Não tem como, né? Vai chegar no final do dia, tá tudo insalubre, todos os locais, né, de águas. E hoje em dia também já existem diversas ferramentas, né, de gestão condominial, os aplicativos, então assim, dá para controlar esse acesso de forma segura, de forma correta, de forma adequada e permitir a utilização. O fato é que se a gente olhar assim, me corrija se eu estiver errado, o Airbnb entrou de gaiato nessa história, como se diz, né? Ele na verdade acabou sendo usado, né, em muitas vezes, citado várias vezes, mas na verdade, há uma distorção total da plataforma, da ferramenta, e isso fez com que tivesse uma repercussão negativa. Inclusive, eles até postaram uma nota, né, para justificar, porque às vezes a mídia, né, vai, né, salvo engano, o Airbnb, ele tá de amicus curiae, né, não sei, acho que é uma coisa assim, eu acho que não tá como no polo, não, da ação. Ele quis manifestar porque estava... porque senão ia imputar, né, responsabilidade ali, gerar algum efeito que gerou, né, essa grande balbúrdia aí, e que às vezes as decisões estão nesse encaminhamento, né, muitas decisões aí políticas em suprema forma, não vamos entrar nesse mérito, né, então a gente percebe que, né, às vezes, né, mas foi uma decisão bem acertada para o caso, para a necessidade ali daquele condomínio. Vamos aguardar como que vão ser dos demais condomínios, como que vai ser esse encaminhamento. Ao contrário de uma decisão do animal em condomínio, né, que foram várias reiteradas julgados, né, que não tem como. Então não pode se proibir de forma genérica o animalzinho em condomínio, né, não tem como. Né? É inevitável a gente ter um animal, a gente proibir, barrar, e a gente sabe que, né, o STJ tem participado muito julgado muitas questões do relativo a condomínios. A gente fica muito feliz, né, porque é muito bom para a gente, né, que é condominialista, ver uma demanda tá lá no STJ, né. Eu até tinha uma ação nesse mesmo condomínio que foi parar no STJ, mas eles não conseguiram subir o RESP, não. Já o tribunal já falou, não vai subir, não. Pronto, né, não pode, deixa o animalzinho lá no condomínio e pronto. Então, 2 gatinhas, né, até foi noticiado aí nas mídias, aí, nos jornais. Legal. Mas a gente percebe que tem um grande... o STJ tem trabalhado bastante, porque a sociedade, né, um terço da população vive em condomínios, então os problemas vão surgir dentro do condomínio, né? A tendência vão parar nos tribunais. A tendência é cada vez mais esse tipo de coisa acontecer, e também na medida que não houver, né, para os casos específicos, uma legislação mais detalhada, vai dar margem para esse tipo de debate e até que se tenha uma decisão definitiva. Doutor Henrique, mais algum ponto aí que você acha que é importante para destacar dessa pauta aí, né, da origem da live, que é a decisão em si, né? Ainda que a gente... Bem, eu só quero reforçar os princípios, né, que o STJ fundamentou lá na decisão, que foram os princípios da finalidade, né, do uso daquele imóvel. Eles basearam muito nesse princípio, ou seja, ali é um imóvel que era residencial, então não pode utilizar para comercial, que era o hostel, né? A força normativa da convenção, ou seja, a sua convenção vai regulamentar se pode ou não pode fazer esse tipo de locação ou uso desse imóvel desse formato. E o que? O princípio majoritário, ou seja, se a maioria decidir e tem a validade ali dentro daquele universo condominial, né? Então é isso que a gente coloca. A decisão não gerou efeito vinculante, e também não proibiu a utilização, a alocação por Airbnb, né? Então somente o que? Naquele caso em concreto, né? Que estava utilizando de forma comercial aquele imóvel, né? Eu falo, opa, não, aqui não pode, de forma comercial, utilizar o Airbnb ou outra plataforma de locação, né? Então não se assuste aí, você que tem um imóvel que está utilizando em Airbnb, tome cuidado, né? Veja lá o regulamento do seu condomínio, provoque o seu síndico também para ver se vai fazer alguma mudança.
e é um grande caminhamento aí também para os colegas, né? Fazer as alterações das convenções, fazerem esses ajustes, verificar. E, como eu sempre digo, o grande embate, os grandes debates vão ser resolvidos aonde? Na Assembleia. Então, se for necessário, né, convoque lá uma Assembleia, né, no condomínio, peça para o seu síndico convocar uma Assembleia, coloque essa pauta, né? Bem orientado, então, acho que é importante a gente... Exatamente isso. Seria isso que a gente teria que colocar aqui de forma bem rápida, né? Ligeiro, dinâmica, o que foi decidido exatamente, né? Então, a solução é o quê? Estipular essas regras, né? Por meio de uma assembleia, se for necessário fazer as alterações da convenção, né? Legal. A gente vai disponibilizar espaço para as perguntas, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser colocar algum outro questionamento. E depois disso a gente vai encerrar então, doutor Henrique. Tá. Tranquilo, ótimo. Ver se tem alguma pergunta aqui. Aquela que tinha sido feita já foi respondida. Já. Depois foi uma vez mais segura. E assim, dessa forma que a imprensa levou, né? Tá proibido. A gente falou, opa, porque de fato o Vilas Boas, né? Ele tinha encaminhado que era permitido de forma plena, sem nenhuma objeção. E aí os outros ministros divergiram e falaram, não, peraí, né? Não, dessa forma não. Nesse caso em concreto, porque teve essa questão da sublocação das unidades, a divisão das unidades, né? O uso nocivo ali da propriedade. Então não, ali não podemos utilizar naquela forma, ou seja, exploração daquele meio ali de comercial mesmo, era um hotel, um hostel, né? A rotatividade era grande, o grande problema, né, que gera na coletividade, né? Então acho que é importante a gente avaliar, né? O que foi proibido não foi a utilização da plataforma, e sim a distorção gerada, né, a partir do uso dela. Exatamente, isso. O direito à propriedade deverá ser decidido pelo STF. Exatamente, se tiver um pré-questionamento, essa questão, né, pode sim ir para o Supremo, né? Vamos aguardar para ver, né? O único caso que eu me recordo que foi parar no Supremo foi foi até do juizado criminal, né? Um HC, que uma pessoa fez uma reclamação de delito lá daquele perturbação do sossego público, né? E era uma única reclamação. E aí foi parar no Supremo por meio de um recurso extraordinário lá no juizado, né? Foi para o Supremo, e aí o ministro Gilmar Mendes, no HC, decidiu que aquela única reclamação de uma única pessoa não está atingindo toda a coletividade, então, né, mandou trancar a ação penal, então não é o crime, não é o delito lá, a perturbação do sossego da coletividade. Aí fica até uma dica aí para os colegas síndicos aí, para os colegas advogados também, muito cuidado com essa questão, né? Barulho, um único reclamando de barulho. Gente, tome cuidado, avalie, vê se é mesmo, como que é o impacto daquilo, porque senão pode, né, atingir. Exatamente, porque o barulho tem que atingir a coletividade toda para o síndico agir, pelo menos assim que eu oriento, e assim como eu ajo como síndico também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Legal. Se tem mais algum outro questionamento aí. Acho que esse tema, daqui a pouco vai ter mais decisão para comentar, ele não vai... É só a primeira de muitas, com certeza, né? Eu acredito que sim, né? Porque se fosse assim, não, tá proibido, não pode, pronto, já como se fosse como a decisão dos animais em condomínio, né? Então não tem como você questionar. O STJ, né, a quarta turma, se não me engano, foi a quarta turma, ela deixou em aberto, né, essa questão, porque ela gerou uma dúvida, né? Opa, não temos a lei, o que aplicar, né? Mas o juiz, nos casos concretos, mesmo não tendo a lei, tem que aplicar os princípios gerais, aplicar as regras ali, né? Os costumes, né? E foi isso que eles fizeram, eles avaliaram dentro dos princípios gerais, né? Da finalidade, né? Da força normativa da convenção e o princípio normativo, né, majoritário, e aplicou a regra ali, ou seja,
Não, tem que aplicar de alguma forma, mas ele sugestionou, né, ele apontou que é necessário regulamentar essa regra, né? Vamos aguardar para ver, né? O PL é muito confuso, eu não gosto dele não. Muito confuso, como outros aí em direito condominial, né? Eu fiz um levantamento há 2 anos atrás, salvo engano, naquela época, em 2019, tínhamos mais de 34 PLs, projeto de lei, relativos a direito condominial, 34. que ia impactar a vida de 34, que ia impactar a vida dentro do universo condominial, né? Então, assim, os legisladores perceberam, né, que é um grande movimento, né, que tem uma grande indicação de trabalho, de atividade, né? E agora, recentemente, o PL, acho que é 1513, né, que é o visto nas convenções para advogado. Esse é fantástico, eu acho muito bom para a gente, né, para nós advogados, para a gente dar aquela legalidade para os atos normativos, que a gente vê cada barbaridade, né? Esse vai mudar o estatuto do advogado, né? Exatamente isso. Um projeto muito bom esqueci o nome do deputado de São Paulo, né? Então ele vai dar uma grande visibilidade para o direito condominial, vai dar uma grande alteração também no quadro, né? Porque a gente vê lá a convenção que fala, não, cota condominial da construtora 30%, até entregar todas as unidades. É umas coisas ridículas, né? A construtora pode utilizar aquela área ali privativa ali do condomínio, a área comum ali do condomínio, uma sala, até vender botar os estandes, né, dentro ali daquele local, até vender tudo. Umas coisas que não tem lógica, né? Então a gente percebe que tendo um advogado que atua na área, né, ele vai ter esse maior controle, né? Eu tenho verificado aí algumas convenções e alguns registros, até mesmo na Receita, de condomínio ali que não era condomínio, né? Era um loteamento com controle de acesso, né? Com controle de acesso. E aí a pessoa tirou o CNPJ de condomínio edilício, né? Ou seja, o condomínio em lotes. A Receita às vezes passa batido, vê o documento lá, que é uma convenção, aí tá no títulos e documentos, não tá no cartório de imóvel, não, mas beleza, passa e registra. Então a gente vê que às vezes tem algumas bagunças, algumas confusões. E tendo visto, vai dar essa grande segurança jurídica para essa documentação, para esses documentos, né? Legal. Essa questão do condomínio de lotes também ficou regulamentada na Lei 13.465 de 2017, criando o condomínio de lotes para evitar isso. Essa pauta também já foi exaustivamente debatida no STJ e aí acabou saindo a lei. Então hoje está muito claro, existe a figura do condomínio de terreno, de lotes, para não ter essa distorção. Mas esse tema Falando nisso, você é um grande especialista em REURB, não é? Depois nós vamos combinar uma live lá no Avante, porque tem algumas questões muito legais que eu não sei nada, que eu quero aprender de REURB, de condomínio simples, né? Tem muitas questões legais que dá pra gente fazer um gancho pro direito condominial, né? Depois nós vamos marcar, então. Estou à disposição Beleza. De vocês aí da Avante, com certeza. Doutor Henrique. E aguarde seu curso, hein? Você tá com ele aí no Prelo aí, que eu sei. Curso de REURB, a gente quer fazer, viu? Legal. Vamos conversar sim. Doutor Henrique, obrigado então pela oportunidade, por ter aceitado o nosso convite. E fica aí o desafio para regularmente, quem sabe aí até uma vez por mês, a gente nos reunir para falar sobre atualizações da jurisprudência, trazer casos, talvez não com tanta repercussão quanto esse, por causa do Airbnb, mas casos que sejam importantes, relevantes para o mundo condominial e que passam muitas vezes batido e que pode servir de referência, de apoio, até mesmo, né, para o trabalho dos colegas advogados e também dos síndicos profissionais, dos síndicos moradores e de todo o mercado condominial. Claro, pode contar comigo, eu que agradeço o convite, é sempre bom a gente levar conteúdo, falar de direito condominial. Muito obrigado. Tá legal. Até a próxima. Obrigado então, boa noite, obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Até mais, pessoal, boa noite.